Vamos falar do tricolor. O São Paulo, que ontem o Náutico fraquíssimo, velho. Nossa, como é que pode, cara? Tinha que atropelar o Náutico. Equipe muito inferior. Tem que tomar cuidado para nos complicar lá no Nordeste. As informações do tricolor com Márcio Torvano. E o São Paulo abriu vantagem na Copa do Brasil. Quase 30 mil pessoas estiveram no Morumbi. Fazendo aí uma comparação pela mesma Copa do Brasil lá no Maracanã, o Fluminense colocou apenas 8 mil torcedores. Tricolor na terceira fase, jogo da ida, venceu o Náutico por 2-1. Saiu perdendo e com 2 gols de Luciano, virou o placar. Luciano, que não marcava há 14 jogos. Os seus números com a camisa do São Paulo: 282 jogos e 90 gols. Na temporada, 21 jogos e 5 gols. O time ontem não contou com aqueles atletas que a gente já sabia: Lucas, Arboleda, Pablo Maia, Oscar, e ainda teve ausências de Ferreirinha e Igor Vinícius, todos com algum tipo aí de problema físico. Após a vitória, o 2-1, Zubeldia falou e citou o Luciano. Será que é melhor ele jogar mais na frente, lá no ataque, ou jogar mais no meio de campo? Fala, Zubeldia. Hay partidos y partidos. Hay juegos que uno puede hacer esto, hay juegos que no. Hay veces que necesitamos un jugador que trabaje más como medio atacante ayudando a los volantes. Hay veces que el medio atacante puede ser más delantero como Luciano. O si el medio atacante lo tiramos por izquierda para que él pueda fellarse de manera sorpresiva y que el lateral izquierdo Wendel o Díaz pase. Después lo hicimos con Rodriguinho y todo en función de los dos atacantes, Luciano y Andrés. Simplemente hizo. Es una alternativa que siempre tenemos y la analizamos en función de lo que puede hacer el rival también, ¿no? Este Zubeldia, citando aí o posicionamento de Luciano, diz que depende, tem partidas e partidas, que Luciano é sempre uma alternativa e vai depender de cada rival. Sempre bom lembrar, Luciano já joga no meio de campo desde a época de Rogério Ceni, passando também por Dorival Júnior. De pressionado, o Zubeldia está 10 jogos sem perder. No jogo de ontem, outro problema: Alan Franco tomou um carrinho forte, machucou, torceu o tornozelo. O departamento médico sempre em alta. O jogo da volta contra o Náutico vai ser dia 20 no Nordeste do país. O tricolor joga pelo empate. Nesta sexta já tem Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, de novo Morumbi. O adversário é o Fortaleza. Marcos Antônio e Enzo Dias estão suspensos e fica sempre a expectativa da volta de um ou outro atleta, principalmente Lucas. Que o São Paulo não fala quando volta, é outra vergonha, né? Ninguém sabe quando o Lucas volta, ninguém sabe quando o Oscar volta. Virou uma bagunça realmente o São Paulo. 18h46, Marcel Capretes ganhou por 2-1. Sofreu, hein, com o Náutico, hein? Sofreu com um time tão inferior como o Náutico. Esse é o São Paulo, né? A gente comentava ontem no programa com você, com o Celso, que eu em nenhum momento espero esse São Paulo goleando, esse São Paulo convencendo. Não convence. As vitórias, né, que o São Paulo vem obtendo. São Paulo não perde há 10 jogos. São 4 vitórias com a de ontem e 6 empates. Você olha para o time do São Paulo, você inspira confiança? Não. Você sente que esse time vai brigar, que quando o bicho pegar, quando o ambiente pressionar, esse time vai responder positivamente? Claro que não. Claro que não. Não é pegar no pé, mas é entender que, primeiro, né, a liderança do processo, o comando técnico ali do Zubeldia, ele não tem variação de jogada. O Náutico ontem conseguiu neutralizar o São Paulo. O Náutico do professor Hélio dos Anjos. Quando você, Weber Lima, era criança, o Hélio dos Anjos já trabalhava no futebol, já era técnico. Sim. E deu nó no Zubeldia, ele não conseguiu sair. Enfim, então eu não vejo confiança, não sinto confiança. Esse São Paulo não me convence. Claro que vai passar pelo Náutico, mas você vê, ontem saiu perdendo, foi virar
foi fazer o 2-1 com 2 gols do Luciano. Pra mim, é o roteiro desse time. Claro que não é o pior time do mundo, São Paulo tem algumas situações interessantes, mas assim, é o que eu falo. Tá bom só isso aí? Tá bom só competir? Tá bom pro São Paulo ser um coadjuvante, como ele vem sendo há 15 anos aqui no Brasil? Beleza, então dá, então mantém o Zubeldia, então de vez em quando vai colocar um moleque, vai vender, mas pra algo mais, pro São Paulo subir um degrau, pro São Paulo elevar o nível, pro São Paulo voltar a ser temido, pro São Paulo voltar a ser favorito, a ser protagonista no futebol brasileiro e sul-americano, falta muita coisa, tá muito longe, Weber. E na sua opinião, ô Bigato, em relação a esse time do São Paulo, que ontem jogou contra um adversário muito inferior, inclusive o volante lá, o Marcos Antônio, foi bem, mas eu sempre vejo o adversário é muito fraco. O tal do Wendel na esquerda não dá para ser titular, o Enzo não pode ficar no banco dele. Entre outros pontos desse time que a gente vai enxergando e vendo que é um time que não passa confiança, como diz o Capretes, Bigato. Não fiquei surpreso com o São Paulo ontem, desempenho contra o Náutico, porque o São Paulo é isso aí, né? Ele é muito superestimado pelo torcedor, existe uma expectativa muito maior em relação ao São Paulo do que ele tem capacidade de desenvolver em campo. O São Paulo ele tem um bom time quando tem no campo o Lucas, o Oscar, o Pablo Maia, o Calera em boa fase. O São Paulo tem um time com 11 jogadores competitivos. Quando o São Paulo perde 3, 4 jogadores, ele não tem condições de ter no seu elenco hoje qual o jogador para substituir o Lucas no mesmo nível que o Lucas? Não tem. Qual que é o meio que o São Paulo tem para substituir o Oscar no meio campo? Não tem. Qual que é o volante que marca bem, tem bom passe, como o Pablo Maia? Não tem. Então o São Paulo vira um time, é igual o Corinthians hoje, que vai jogar sem Memphis, sem Garro, é outro time. Então não dá para esperar muito mais que esse São Paulo. Acho que o problema é que o torcedor do São Paulo, ele entende que o seu time, ele pode jogar mais do que joga. E tem um técnico que é comum, né? O técnico do São Paulo é pequeno pro time do tamanho do clube. Não, Eduardo Batista é melhor. Então, se você assim, olhar, é um técnico mediano, assim, não vai muito mais além. Vamos dar você deu um nome aí. O Eduardo Batista trabalhou no Mirassol, ajudou o Mirassol nesse retorno. E no Novo Horizontino bateu na trave 2 vezes. Inclusive, quando eu conversei com o Eduardo Batista, eu falei, o cara foi inventar de bater um cavadinha 52 do segundo tempo, que classificaria o Novo Horizontino à elite. Já estaria na elite no ano passado. Já faz mais coisa que o Zubeldia. Zubeldia tá aí quase 20 anos como técnico, Bigato. Calma, 20 anos. 20 anos, cara. Mas o Zubeldia, 18º ano. Se você olhar agora os resultados, vamos colocar os resultados no campo. Colocar. Se você olhar os resultados, o trabalho do Zubeldia, ele não é muito diferente do que foi o do Dorival. Ah, não. Por exemplo, o trabalho do Dorival, eu já falei aqui, não foi bom, não. O Dorival no Campeonato Brasileiro, né? Não ganhava um jogo fora de casa. Sim. São Paulo foi brigar lá contra o rebaixamento. Ganhou do Bahia, acho que é o último jogo fora. O Zubeldia no Campeonato Brasileiro do ano passado, ele terminou na melhor colocação pós-Fernando Diniz. Ele só perdeu em colocações ali pro Fernando Diniz. Classificou o time com tranquilidade para a Copa Libertadores da América. Ele saiu na Libertadores pro campeão, que foi o Botafogo, nos pênaltis. E o Dorival, ele permaneceu no São Paulo num pênalti defendido pelo Rafael. Sim. Então ficou muito ali no limite o Dorival em alguns momentos. Então a nível de resultados não é muito diferente. Mas assim, para você contratar um técnico de fora, que não conhece a nossa cultura, que tem dificuldade de rapidamente entender os processos do futebol brasileiro, é melhor contratar um técnico aqui do Brasil. Porque os clubes fecharam tanto para os técnicos brasileiros que daqui a pouco a gente não vai ter mais. Porque você tem que dar oportunidades. O Luxemburgo, quando apareceu lá no Bragantino, depois ele teve a oportunidade de treinar o Palmeiras. Assim aconteceu com o Mano Menezes, assim aconteceu com o Felipão, aconteceu com o Nelsinho, aconteceu com o Parreira, com o Tele Santana. Tem que ter uma oportunidade, ninguém começa top. Você tem que, os trabalhos eles têm que ser construídos. E o Brasil está chegando num momento que os clubes grandes não querem mais dar oportunidade para técnicos jovens brasileiros, para que eles consigam mostrar todo o seu potencial. E acho que isso é muito preocupante para o futuro do nosso futebol.